Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. É com muita alegria que estamos hoje nesse programa Psicologia e Vida. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e vamos a mais um programa sobre a nossa mente. Hoje nós vamos continuar falando sobre o quanto é importante conhecermos o nosso cérebro, né? Como parte de um grande processo que é a nossa saúde mental e tudo que ela envolve, né? A nossa saúde mental e todo o contexto que ela envolve, porque é bem complexo. E por isso nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, cuidar muito da nossa saúde mental, inclusive de forma preventiva. Então, vamos começar. Se eu te perguntasse por que uma pessoa com medo de um cachorro bravo, quando se depara com esse cachorro, ela corre desesperada, gritando, enquanto outra pessoa fica ali paralisada, chorando. Imagina essa situação, um cachorro bravo, onde uma pessoa, quando se depara com esse cachorro, né, uma pessoa com medo de cachorro, ela corre desesperada e outra fica ali parada. Ela também tem medo, mas ela fica ali paralisada, chorando. Por que numa mesma situação, para dois seres humanos iguais, né, dois seres humanos, né, ou seja, com as mesmas características, né, e as reações são diferentes, né? Eu estou falando, né, por ser um ser humano e outro ser humano, e eles apresentam, na mesma situação, reações diferentes. Pensa aí comigo, se você tem essa resposta. Como pode, né, isso acontecer? Um outro exemplo você já viu dois irmãos, às vezes até gêmeos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, no mesmo ambiente, na mesma escola, com os mesmos amigos, e vamos mais longe ainda, se alimentando da mesma comida, e essas duas pessoas, esses dois irmãos, reagem às situações de forma completamente diferente. Porque se você for pensar bem, né, nós deveríamos agir da mesma maneira. Não somos todos seres humanos, né? E assim deveríamos agir da mesma maneira. Mas o ser humano, ele tem muitas características importantes. Mas a mais importante, que é a que eu quero falar com vocês hoje, é a singularidade dele, a característica singular. E essa característica, ela dá à pessoa uma condição de ser única, de ser irrepetível. Exatamente essa palavra mesmo, irrepetível. O ser que está lá na barriga de uma mãe para nascer daqui a pouco, ele não vai nascer igual a nenhum outro ser. Ele é único, ele não se repete e ninguém vai nascer igual a ele, por mais que venham juntos. Ele não se repete. Ou seja, cada um que vem a esse mundo é para ser diferente de tudo que existe ou que já existiu. Por isso, nós temos dentro do mesmo contexto, da mesma família, da mesma situação, reações diferentes. E dentro dessa singularidade, a pessoa humana, ela tem 3 dimensões que nós não podemos desconsiderar nenhuma delas. É a condição biológica, é a condição psíquica
e é a condição espiritual. No entanto, o ser humano, ele é único. Essas instâncias também não se dividem, elas não podem ser consideradas separadas, porque tudo isso junto é que aponta para um sentido da vida daquele ser humano. Essa, inclusive, é uma das bases da logoterapia, né? Olhar para a pessoa humana como um ser indivisível. Eu não posso caracterizar uma pessoa humana apenas pelo psíquico dela, ou pelo biológico dela, ou pelo espiritual dela. Eu não posso. Ela é esse contexto de informações, de sentimentos, de comportamentos, de pensamentos, onde é um só. Então, a nossa mente, que está dentro, né, disso tudo, ela consiste no número de elementos da experiência dessa pessoa e da experiência subjetiva de cada um. Por isso, as reações de cada um são diferentes, porque existe uma subjetividade, existe uma essência, existe um eu que não se repete. E assim como os comportamentos que são um conjunto de ações que são executados pela pessoa e acontecem de forma correlacionada com a nossa mente, né? Esse conjunto de ação vai ser influenciado também pelos nossos afetos, pelas nossas cognições. Então, os comportamentos, eles são várias ações, né, executadas pela pessoa. E por isso que cada um vai apresentar reação diferente. É possível apresentar reação diferente nas mesmas situações. Por quê? Porque carrega na sua pessoa essa subjetividade, e que é aquela que a gente precisa respeitar de cada um, né? Então, a nossa mente, né, dentro de todo o nosso processo neurológico, de toda a nossa... de tudo que engloba a nossa saúde mental, a gente precisa entender que não são coisas separadas, são coisas que se comunicam, né? E quando a gente fala desse processo, o processo de comportamento, o processo de pensamento, que são os processos cognitivos, como eu falei, né? Os processos emocionais, que são caracterizados pelos nossos afetos, né? Que são intencionados pelos nossos afetos. Nós falamos também pelo que você já deve conhecer, né, que é exatamente o que a terapia comportamental cognitiva vem tratar, né? Um exemplo que eu posso dar para você que está nos acompanhando, para você entender melhor, né? Você vai ver que eu gosto muito de dar os exemplos para trazer as situações do nosso dia a dia e não ficar muito na parte técnica, né? Para que você também possa alcançar, porque o meu objetivo aqui também é que você também, com esse programa, você tenha um espaço para você se cuidar verdadeiramente da sua saúde mental. Não é simplesmente eu passar uma teoria só, né? Mas eu trazer também a prática para você. Então, essa meia hora é muito importante para a sua saúde mental. Então, um exemplo, você sente a ansiedade, né? Você está ansioso, você está ansiosa, e aí você pergunta, bom, o que é isso, né? O que é estar ansioso, né? Isso, inclusive, já está muito banalizado, e qualquer coisinha é ansiedade, e a gente tem que ter muita atenção para isso, né? Existem, inclusive, muitas crianças que já se identifica, não, eu estou ansioso, não, às vezes não estudou direito para uma prova, tá tendo a consciência de que errou alguma coisa e não sabe lidar com a frustração, tá contrariado e não tem nada de um transtorno de ansiedade, né? Mas às vezes você se sente ansioso, vamos lá, por exemplo, né? Isso é o quê? Isso é um processo afetivo,
esse processo afetivo, ele está localizado aonde? Na nossa mente. E esse processo, ele desencadeia pensamentos, como, por exemplo, não sei se já aconteceu por aí, isso não vai dar certo, vai dar ruim. Sabe assim, aquele pensamento de isso não vai dar certo, não vai dar certo, tem tudo para dar errado, já deu errado uma vez, então vai dar errado também. E aí, esse processo, né? O que é, né? Isso é o que? Esse do pensamento, né? Eu falei do sentimento, né? Da ansiedade, você sente a ansiedade, e aí esse pensamento, né? De não vai dar certo, o que é? É a sua cognição, é o processo cognitivo, está localizado aonde? Na sua mente, né? E aí o processo continua e alimenta outro afeto, por exemplo, um sentimento de medo que produz mais ansiedade, ou seja, você estava ansioso, estava ansiosa e você abre um espaço para desencadear um pensamento de não vai dar certo, isso que eu estou fazendo não vai dar certo, essa prova eu não vou passar, esse processo não vai ter uma resposta positiva, né? E aí vem o medo, né? Vem aquele medo de tudo isso, do sentimento, do pensamento, e aí esse medo, né, ele alimenta um outro afeto, né? Por quê? Porque ele produz mais ansiedade, ele vai produzir um sentimento, né, de mais ansiedade. Aí a pessoa abre o armário e come uma barra de chocolate. Já aconteceu com você? Pois é. O que é isso? Um comportamento. Então, é um processo comportamental. Esse processo comportamental, ele produz um novo sentimento. É o sentimento de culpa. Caramba, eu, né, não devia ter comido esse chocolate, porque, afinal de contas, né, eu estava querendo emagrecer, mas acabei comendo chocolate porque essa ansiedade me levou a tentar saciar de alguma forma, e eu acabei saciando com um alimento, né? E um alimento que engorda, né? E aí eu entro naquela culpa que é o quê? Um processo afetivo novamente, né? E aí vem o pensamento, que é um pensamento autodepreciativo normalmente, né? Que é outra vez um processo cognitivo do seu pensamento, cognição. Aumenta a culpa, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas. E aí ela vai lá, tá tudo errado, né? Eu vou ligar a televisão e vou me distrair aqui. Ou vou pegar o celular e vou ficar passando aqui, né, meu aplicativo favorito enfim, para poder se desligar dessa sensação, né, esse sentimento de ansiedade aterrorizante, né? E aí isso é o quê? Um processo comportamental. Então vejam que o que eu quero passar, que no nosso cérebro, né, o nosso cérebro, ele apesar disso, de todos esses processos estarem interligados, um transpassa o outro, existe uma regrinha ali dentro, né? Existe uma forma disso se processar. E quanto mais a gente se conhece, né? E quanto mais a gente conhece como a gente se comporta, como a gente pensa, como esses sentimentos aparecem, quais são os gatilhos que fazem esses sentimentos aparecer, né? Eu consigo cuidar disso, eu consigo tratar disso. E aí, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque no programa anterior até eu falava das incertezas do cérebro, né? Que nosso cérebro, ele não lida bem, né? Ou não lida nada, né? Não consegue lidar com incertezas. Ele vai sempre te forçar a decidir. Ele vai, na verdade, te ajudar a decidir. Mas e aí, por isso é importante decidir, porque quanto mais eu fico nas incertezas, né, ou seja, várias possibilidades, se você quiser até entender melhor esse processo de incerteza que o cérebro não gosta de dar conta e não dá conta,
vai lá no programa da terça-feira anterior, que iniciou o programa no dia 18, e vai lá dar uma escutada, né? Por quê? E está lá no YouTube da Web Rádio Amparo. E aí, o que acontece? Você precisa decidir. E o que muita gente, né, hoje fala assim, nossa, eu tenho dificuldade de decidir, né? Eu tenho dificuldade de decidir, eu tenho dificuldade de fazer escolhas, eu sempre fico dependendo de alguém para poder, né, me dar essa... E aí, por que é importante decidir? O processo de decisão, né? O processo de decisão é um processo cognitivo de redução de incertezas e que ele tem como um objetivo um comportamento. Então, se eu tenho muitas incertezas, eu preciso decidir. Eu preciso decidir. E essa decisão vai gerar um comportamento. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, para que vocês possam entender melhor. Você está no trabalho, né? E dá uma fome, você está trabalhando, dá uma fome, é meio-dia, e então você precisa almoçar. Não existe nesse momento uma certeza de onde, né? E o que você vai comer. Normalmente, né, você levanta, às vezes correndo, caramba, não almocei, eu tô com fome aqui, eu só lembro que tem que almoçar porque deu a fome, não porque meio-dia é a hora do almoço, enfim. Nessa correria desenfreada que a gente vive, né, você não tem uma certeza de onde você vai, o que você vai comer, e as possibilidades que até você pegar, descer do seu trabalho, chegar onde você tem que chegar para comer, você vai ficar pensando, eu vou mais perto, eu vou naquele que é melhor, mas ele é mais longe, né? Eu vou comer um prato comum, eu vou comer um japonês hoje, que afinal de contas, né? Poxa, eu tenho aqui um ticket, né? E tal, eu vou usar. Não, no japonês meus amigos gostam, então eu vou com eles. Não, eu vou com alguém, eu vou sozinho, né? Eu vou no mais caro, eu vou no mais barato. Não, eu já gastei muito dinheiro e tal. E você tá descendo e você tá caminhando, né? É mais caro, vou no mais caro ou no mais barato? Não, eu vou comer um almoço mesmo, né, um prato lá de comida, ou eu vou fazer um lanche. São muitas incertezas, né? Ou seja, por quê? Porque tem várias possibilidades. Muitas incertezas, elas vão causando, né? Elas vão fazendo com que o cérebro, conforme você vai ali no pensamento, né, tendo essas incertezas, ele vai cada vez mais trabalhando para você decidir, né? Nesse exemplo que eu dei, né, para decidir onde vai comer, você precisa reduzir esse número de incertezas. Como se reduz esse número de incerteza? Se planejando antes, se organizando, né? Você fala, Paula, não, isso é muito difícil. Mas a gente escolhe, a gente vai pelo mais fácil, achando que é mais fácil, mas a gente acaba depois se enrolando. Porque é mais fácil não parar para se planejar. Por quê? Porque também parar para se planejar dá trabalho, leva tempo. E nós queremos tudo rápido. Nós estamos entrando, ou já estamos mais do que dentro, de uma era onde é tudo muito rápido. Então, ouvir um áudio de 3 minutos, não, 2 minutos é muito tempo, né? Então, assim, nós não temos a paciência de nos organizarmos. E a pessoa indecisa, ela fica incapaz de reduzir as suas incertezas para poder gerar um comportamento, que é o comportamento de eu vou ali, eu decidi, eu vou ali, eu vou nesse restaurante, ou eu vou nessa lanchonete, eu vou aqui mais perto, ou eu vou lá longe, e decide e vai. Então, esse processo, né, de indecisão, ele ainda tem um nome que se chama entropia cognitiva. Não sei se você já ouviu falar, é um nome feio, né? Mas essa entropia, ela significa, é um conceito da psicologia, né? É uma desorganização, ou seja, é uma desorganização da nossa mente.
Quando a mente está numa desordem, né, conflitos internos não resolvidos, afetos reprimidos, uma dificuldade de controle financeiro, né, a gente não consegue decidir. Né? Então, se chama entropia cognitiva, onde a gente não tem essa capacidade de decidir porque nós estamos cheios de incertezas, né? E essas incertezas, elas aceleram esse processo da nossa mente de ficar ali procurando resposta, quando se você já tivesse se planejado, por exemplo, planejado a sua semana, que naqueles dias você ia almoçar, você pode até mudar, mas você, de primeira opção, você já tem logo o seu planejamento e a sua organização. Então, a chave para essas coisas da decisão, né, é o planejamento e a organização. Um outro conceito importante para conhecer o nosso cérebro é a escolha. A escolha é um processo comportamental, mas já é o fazer, o agir. E aí você pode dizer assim, mas decidir, né? Escolher, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Às vezes pode até parecer confuso, mas mais uma vez eu vou te dar um exemplo. Você decide, ou seja, o que é isso? Um processo cognitivo, decidiu, né? Que você vai para a academia, ou seja, você decidiu, é um processo cognitivo, você reduziu as incertezas. Eu vou para a academia, eu não vou passear, eu vou para a academia quando eu sair do trabalho. Eu não vou passear com meu cachorro, eu não vou para o cinema, eu vou para a academia quando eu sair do trabalho, né? E vou para a academia 3 vezes por semana. A partir de segunda-feira, quando sair do trabalho, eu vou para a academia 3 vezes por semana. Chega segunda-feira, você sai do trabalho e vai para o bar beber. O que é isso? É um comportamento. Você saiu e você foi para o bar beber. Pois é, acontece isso demais, né? Ou você vai para casa dormir, né? Você usando, o que aconteceu aqui nesse exemplo? Você usando do seu cognitivo, decidiu ir para a academia. Mas na hora você escolheu outra coisa. Você escolheu fazer outra coisa. Você foi para o bar, ou você foi para a academia, ou você foi para casa, né, dormir, ou você foi passear com seu cachorro, mas você não foi fazer aquilo que você tinha decidido. O que aconteceu? A sua decisão foi diferente da sua escolha. Então tá aí a diferença. Aqui nessa situação nós temos conflitos entre o seu desejo, por exemplo, de emagrecer, se fosse um desejo da academia, não só por uma saúde, uma melhora da sua saúde, né? Mas o seu afeto ali estava direcionado para emagrecer. Para isso você decidiu ir para a academia, a decisão estava tomada, é um processo cognitivo. Mas aí você escolheu, que é um processo comportamental, você fez outra coisa diferente daquilo que você queria. E aí, isso tem um nome também muito conhecido, que é a nossa autossabotagem. Quando os afetos estão em conflito com a cognição e com o comportamento. Onde nós cuidamos disso? Na terapia. Isso é uma grande ajuda para que a gente coloque e ordene, quando a gente fala às vezes, né? Ordenar os nossos afetos. Às vezes nós precisamos de oração para isso, né? Mas às vezes nós precisamos da terapia para quê? Eu ordeno os meus afetos, a forma dos meus pensamentos, a forma que eu penso, se eu tenho pensamento funcional, disfuncional, né? E como eu me comporto. Então, se os meus comportamentos estão adequados, estão em sintonia, estão assertivos com a forma que eu gostaria que fosse. Então, por isso, muitas das vezes nós acabamos fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer. Inclusive, isso é bíblico, né? Podemos fazer aqui uma referência com a passagem bíblica, né? Que dizem em Romanos, não faço aquilo que queria fazer e faço o mal que detesto. Para que o meu comportamento, ou seja, o fazer, se realize da forma que eu decidi antes, os meus desejos precisam estar ordenados. E se isso não acontece, as minhas escolhas estarão desordenadas, sem harmonia.
E aí, disso tudo surge um outro conceito importante para o nosso cérebro, né? Do nosso cérebro, que atravessa e comanda alguns desses processos, que é o que chamamos de hábitos. E o que são os hábitos? Né? O que engloba, né? Os hábitos, né? Parece uma coisa muito simples, mas não tem nada de simples, é bastante complexo, e porque muitos de nós não conhecem essa complexidade desse conceito dos hábitos, nós acabamos não conseguindo fazer aquilo também que gostaríamos de fazer. Mas isso nós vamos falar no nosso próximo programa. Até a próxima terça-feira, no programa Psicologia e Vida, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui com você. Até lá! Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.